Você não precisa provar nada para ninguém. Se você está agradando a Deus, não importa a quem você vai desagradar. Nós temos que ter a convicção que, se nós estamos agradando a Deus, não tem por que nós se preocupar com as pessoas. Certo que nós temos que ser bem visto pela sociedade, nós temos que dar bom testemunho, mas tem coisas que muitas das vezes nós precisa nos calar, nós precisa nos reservar. Às vezes o diabo ele coloca pessoas no nosso caminho para tentar roubar a nossa paz, para tentar nos tirar de sério. Você sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Então, você não precisa provar nada para ninguém. O diabo, às vezes, ele coloca pessoas no nosso caminho para tentar colocar a nossa fé em dúvida, para tentar questionar a nossa fé. Você já ouviu pessoas que muitas das vezes chegam até você e falam: olha lá, não é crente? Você não é crente? Por que você está passando por isso? Você não é crente? Por que você passa por tantas lutas? Você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe da tua índole. Você sabe do teu caráter. Você sabe da tua fé. Isso aconteceu com Jesus lá no deserto. Quando Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e o diabo chegou para tentar ele. O que que o diabo falou para Jesus? Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus é o filho de Deus? É. Jesus caiu na lábia do diabo? Não. Jesus ele sabia quem ele era. Jesus ele sabe quem ele é. Jesus ele é, ele sempre foi e sempre será. Olha a ousadia do diabo. O diabo chegou para Jesus: se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se você é o filho de Deus, pula desse penhasco, porque está escrito que o Senhor dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Olha só a ousadia do diabo. Ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus, para tentar tirar Jesus do sério. Mas Jesus permaneceu ali firme. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia do caráter dele. Mas ele não caiu na lábia do diabo. Então tome muito cuidado, que isso pode acontecer conosco. Às vezes nós está passando por uma prova, às vezes nós está passando por um teste, e muitas das vezes o diabo vai levantar pessoas para tentar nos colocar na parede. Você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Você não é filho de Deus? Deus não cura todo mundo? Por que você está doente? Você não é crente? Por que você está passando por necessidade? Já viu as músicas, o hino do irmão Lázaro que diz: você é crente, então por que tu passa fome? Aí ele diz: nem só de pão viverás o homem. Ô glória! Então muitas das vezes acontece essas situações de pessoas enviadas por Satanás para tentar nos tirar de sério. Então este vídeo é apenas uma mensagem para que você venha manter a tua fé no Senhor. Está passando por luta? Deus está contigo. A situação está difícil? Deus não te abandonou. As pessoas às vezes estão tentando tirar a tua paz. Você não precisa provar nada para ninguém. Permaneça firme. Continue crendo no Senhor. Continue com a tua confiança no Senhor, pois o Senhor ele está contigo. Às vezes Deus te levou a um deserto, a uma provação. Às vezes Deus te colocou numa situação que é uma forma dele provar a tua fé. É uma forma dele te provar, dele te preparar para algo maior que ele tem a fazer na tua vida. Então, se você sabe disso, você está ciente que o cristão passa por prova, passa por luta, então não dê ouvido a Satanás. Não dê ouvido a pessoas enviadas pelo diabo que vêm até você para tentar roubar a tua paz. Às vezes as pessoas estão dizendo assim, ó: olá, João, você é crente, por que você está passando por isso? Maria, você é crente, por que você está passando por isso? Talvez as pessoas estão olhando para você e estão falando: por que você está passando por isso? Se você é crente, por que você passa por todas essas coisas? Guarda a tua fé, permaneça firme, não dê ouvido para Satanás, se cale. A Bíblia diz que o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio.
Então, às vezes, nós precisamos nos calar, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das perseguições. Tem momentos que nós precisamos nos calar. Jesus, ele passou ali pelo deserto, passou por aquelas provações, o diabo tentando ele, o diabo dizendo: se tu és o Filho de Deus. Jesus, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele sabia da sua índole, mas ele não precisava provar nada para Satanás. Mesmo assim é você. Às vezes você está passando por um teste, você não precisa provar nada para ninguém. A tua atitude está agradando a Deus? O teu testemunho está agradando a Deus? Então, se você está agradando a Deus, maravilha. Não tem por que você estar se explicando para o ser humano, dando explicações para aquelas pessoas que muitas das vezes elas só querem te tentar, só querem te colocar para baixo, só querem colocar a tua fé, colocar um ponto de interrogação na tua fé. Permaneça firme. Já que eu comecei falando a respeito do que Jesus passou no deserto, Jesus ali ele estava sendo preparado para o seu ministério. Jesus ele veio à Terra como homem. Ele sofreu as mesmas dores que nós sofremos. Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele tinha o mesmo sentimento que nós temos. Então ali ele estava em carne. Ali ele estava como um ser humano normal. Então as mesmas aflições que nós sentimos, Jesus passou. Jesus sofreu, mesmo ele sendo Deus, mas ele passou porque ele veio como homem. E ali ele estava em um momento de preparação. E depois que ele venceu aquela tentação, o que aconteceu? A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. E ali nós vemos logo em seguida, se nós continuar lendo Mateus 4 em diante, nós vemos que ali começou o ministério de Jesus. Depois daquela tentação, depois daquela perseguição, começou o ministério de Jesus. Começou a cumprir com o que Jesus veio a fazer na face da terra. Jesus ele resistiu ao diabo. Jesus resistiu à tentação, resistiu aos ataques do diabo. A Bíblia diz: resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Eu quero falar para você que está me ouvindo: resista às tentações, resista às perseguições, resista às afrontas do diabo, e o diabo ele vai bater em retirada. E quando você vencer essa prova, você passar por esse deserto, os anjos vão servir a você. Você vai viver aquilo que ninguém viveu. Você vai começar a viver as promessas do Senhor. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está passando por isso. Está passando por um deserto e muitas das vezes ela tem a sua fé questionada por pessoas. Muitas das vezes até o próprio diabo, às vezes, ele aparece para os servos de Deus, para questionar a fé do servo de Deus. Eu quero falar para o teu coração: permaneça firme, descansa no Senhor, pois Ele está cuidando de ti, pois Ele está cuidando da tua vida, Ele está te sustentando. Deixa eu falar algo para você. Você mesmo passando por deserto, passando por dificuldade, às vezes te falta algo que você gostaria de ter, mas o Senhor ele tem sempre suprido as tuas necessidades. E no momento certo ele há de honrar a tua fé. No momento certo ele há de preparar aquilo que você tem colocado diante dele. No momento certo o Senhor ele há de preparar você para viver aquilo que ele tem preparado para você. Então seja persistente, permaneça firme, permaneça, resista ao diabo. Ele vai fugir de vós, ele vai fugir da tua vida, ele vai bater em retirada, porque você serve a um Deus grandioso, um Deus poderoso. Se você está passando por luta hoje, creia que é uma fase que vai passar. Assim como essa luta teve um início, ela vai ter o fim, e você vai ser abençoado por Deus. Você vai viver aquilo que ninguém viveu. Você vai viver os projetos de Deus para a tua vida. Você vai viver as promessas, os propósitos de Deus para a tua vida. Mas para isso acontecer, você precisa permanecer firme. Seja obediente ao Senhor. Procura viver de acordo com a palavra de Deus. Fuja das coisas que te afastam de Deus. Procura viver uma vida reta diante do Senhor. E no momento certo, o Senhor
abençoará a tua vida. Então, saiba que você não precisa provar nada para ninguém. Deus está se agradando das tuas atitudes. Você está lutando, você está se esforçando para agradar a Deus. Isso é o que importa. Se você está agradando a Deus, não importa a quem você vai desagradar, tá bom? Deus te abençoe e receba essa palavra para o teu coração. Você que assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sino para receber as notificações e receba um abraço do seu irmão em Cristo, pastor Manuel Silva. Deus te abençoe, forte abraço, ô glória. Compartilhe este vídeo com alguém, tá bom? Deus te abençoe.